Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos na aula hoje integrais impróprias, descontinuidades infinitas. Definição: se f for contínua no intervalo fechado AB, exceto por uma descontinuidade infinita em B, então a integral imprópria de f no intervalo AB fechado é definido por integral de A até B da f de x dx é o limite a um k tender a B pela esquerda da integral de A até esse k f de x dx. No caso em que o limite exista, dizemos que a integral imprópria converge e o limite é definido como sendo o valor da integral. Caso o limite não exista, dizemos que a integral imprópria diverge. Por que é o limite lateral aqui pela esquerda? Porque o k é o limite superior. Então, apenas dentro do limite aqui da integral, a gente tem o limite pela esquerda, não pela direita, porque seria um valor que está além desse intervalo aqui. Vejamos um exemplo. Determine se a integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x dx converge ou diverge. Caso convirja, determine para qual valor. Bom, o que a gente está vendo nessa integral? Em 1, o que eu tenho aqui? Raiz quadrada de 1 menos 1 dá raiz quadrada de 0, que é 0. Aí eu teria uma divisão aqui por 0. Então, eu tenho uma descontinuidade no ponto 1. Então, eu tenho que calcular essa integral. Primeiro, vou calcular a integral indefinida. De que maneira? Eu tenho uma função composta aí, vou usar o método da substituição. Vou chamar 1 menos x de u. Então, o du, derivada de menos x, vai ser menos 1 dx. Ou seja, o dx vai ser substituído por menos du. Então, a nossa integral, usando a substituição, ficará menos du sobre raiz de u. Como é que se calcula essa integral? Bom, raiz quadrada de u é a mesma coisa que u não meio. Então, eu vou ter aqui, vou fazer só essa integral aqui sem o sinal de menos. Eu vou ter integral de u, passando ele para cima, u na menos 1 meio du. Então, aqui é o nosso n, menos 1 meio. Como é que vai ficar a integral? U na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Seria mais constante, né? Mas depois eu vou querer aqui a integral definida. Quanto é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. Então, é u na 1 meio sobre 1 meio. Divisão de frações, eu passo a fração do denominador multiplicando invertida. Então, eu vou ficar com 2 sobre 1 aqui multiplicando. Ou seja, 2 u na 1 meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de u. Lembrando que tem esse sinal de menos aqui na frente, menos 2 raiz de u. E voltando para cá, para 1 menos x, eu vou ter menos 2 raiz de 1 menos x. Então, essa é a integral indefinida. A gente quer a integral definida, só que o limite superior dessa integral definida, a gente tem uma descontinuidade infinita, porque é onde zera o denominador. Então, eu vou tomar o limite ao k tender a 1 pela esquerda da integral de 0 a k, dessa integral, que a gente já sabe o valor. Então, vai ser o limite ao k tender a 1 pela esquerda de menos 2 raiz de 1 menos x, que é o resultado dessa integral, calculado nos limites de integração. Então, vou substituir o x por k menos, quando eu substituir o x aqui por 0, eu vou ter raiz quadrada de 1, que é 1, vezes 2 dá 2, então vai ficar menos 2.
Só que como é o limite inferior, menos com menos dá mais 2. Ao k tender a 1 pela esquerda, isso aqui vai dar 0. Então, vai sobrar apenas o 2 positivo. Portanto, temos que a integral converge e o seu valor é 2. Definição. Se f for contínua no intervalo fechado AB, exceto por uma descontinuidade infinita em A, então a integral imprópria de f nesse intervalo AB é definida por... Então, agora a minha descontinuidade está aqui, no limite inferior. Então, eu vou tomar o limite ao k tender a A pela direita agora, da integral de k até b, f de x dx. Por que limite pela direita? Porque ele é meu limite inferior. Então, dentro desse intervalo, eu tenho apenas o limite pela direita. No caso em que o limite exista, dizemos que a integral imprópria converge e o limite é definido como sendo o valor da integral. Caso o limite não exista, dizemos que a integral imprópria diverge. Exemplo 2. Determine se a integral de 0 a 1 de menos ln de x dx converge ou diverge. Caso convirja, determine para qual valor. Bom, a integral do ln de x dx, a gente precisa utilizar a integração por partes. Pela regra do Liat, tem preferência aqui na escolha do u, o logaritmo. Então, eu vou escolher o u como sendo menos ln de x. E o que sobra para ser o dv? Somente o dx. Tá? Então, a derivada deste u, menos 1 sobre x dx. dv é o dx, então v é a integral de dx que dá x. Então, usando a integração por partes, eu vou ter u vezes v, primeira parte, menos a integral de v, que está aqui, x, du. Como du é negativo, menos com menos fica mais aqui na frente da integral. X com x vai simplificar, a integral de 1 dx é x. Então, colocando esse x em evidência, né, que eu tenho aqui e aqui, o resultado da integral vai ficar 1 menos ln de x, vezes o x. Então, essa é a primitiva, a antiderivada. O que acontece em zero? O ln de zero é menos infinito, né? Ao x tender a zero, o ln tende a menos infinito. Então, eu vou ter uma descontinuidade infinita em zero. Então, eu tenho que tomar o limite ao k tender a zero pela direita da integral de k até o 1 de menos ln de x dx. Então, já tenho o resultado aqui dessa integral. Vou calcular nos limites de integração. Quando eu substituir o x por 1, ln de 1 vale 0. Então, de tudo isso aqui vai resultar apenas 1. Menos, quando eu substituir o x por k, eu vou ter essa segunda parte aqui. Então, aqui, como eu falei, ln de 1 é 0, vai sobrar 1. E aí, eu posso separar limite de 1, limite de uma constante, menos o limite dessa expressão aqui. Para a gente poder aplicar o L'Hopital de novo aqui, este k, que era k sobre 1, eu posso passar ele para o denominador como sendo 1 sobre k. Então, como eu falei, vou separar aqui, limite de uma constante é a própria constante, menos o limite ao k tender a zero dessa expressão. Bom, vou derivar o numerador. Derivada de 1 é 0, derivada de menos ln de k é menos 1 sobre k.
e a derivada de 1 sobre k é menos 1 sobre k ao quadrado. Tenho aqui divisão de frações. Bom, menos com menos dá mais. Vou copiar a primeira fração, 1 sobre k. Fazer aqui 1 sobre k vezes o inverso da segunda. K ao quadrado sobre 1. Vai simplificar aqui e vai resultar apenas k. Ao k tender a zero, esse limite aqui dará zero, resultando em 1. Então, essa integral, ela converge e converge para o valor 1. Mais uma definição. Se f for contínua no intervalo AB, exceto por uma descontinuidade infinita em um ponto C, dentro do intervalo AB aberto, então a integral imprópria de f no intervalo AB fechado é definida por... Em C, eu tenho uma descontinuidade. Então, eu vou dividir essa integral aqui de A até C, mais a integral de C até B. Dizemos que a integral imprópria converge se ambas as parcelas convergirem e diverge se alguma delas divergir. Exemplo 3. Determine se a integral de menos 1 a 4 de dx sobre raiz de módulo de x converge ou diverge. E caso convirja, determine para qual valor. Onde é que nós temos uma descontinuidade? Aqui em zero, né? Módulo de 0 é 0, raiz quadrada de 0 é 0, e tenho divisão por 0. Então, o zero está dentro desse intervalo de menos 1 a 4. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que separar essa integral em duas. Integral de menos 1 a 0, mais a integral de 0 até 4. Na integral de menos 1 a 0, o módulo de x vai sair como sendo menos x, porque eu tenho aqui um x negativo. Então, módulo de x, sendo x negativo, menos com menos vai ficar positivo. E nesse intervalo de 0 até 4, o módulo de x é igual ao próprio x, porque o x aqui nesse intervalo é positivo. Então, eu vou tomar o limite ao k tender a 0 pela esquerda e vou substituir aqui o limite superior por k. E aqui eu vou tomar o limite ao t tender a 0 pela direita e vou substituir o 0 por t. E vou resolver cada uma destas integrais. Então, aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu vou ter uma função, que eu vou chamar de u, na potência menos 1/2. Integral de u na menos 1/2, e o du vai ser menos dx. Então, eu vou ter que substituir o du, o dx por menos du. Então, integral de u na menos 1/2 vai ser menos 2u na 1/2, e o u vai voltar aqui para menos x. Tá? E aqui vai dar direto a integral de x na menos 1/2 é 2x na 1/2. Calculado aqui nos limites de integração. Então, vou substituir primeiro o x por k, depois o x por menos 1. Então, vai ficar mais 1 aqui, né? E aqui o menos 2, neste limite inferior, menos com menos, mais 2. Então, aqui vai ficar 2. E aqui eu vou ter, substituindo o x por 4, 2 raiz de 4, menos 2 raiz de t. Ao k tender a 0, aqui eu vou ter raiz de 0, esse termo aqui vai zerar. E aqui também, ao t tender a 0, esse termo aqui vai zerar. Raiz de 4 é 2, vezes 2 dá 4, e aqui vai ficar 2. Limite de 2 é 2, limite de 4 é 4, 2 mais 4, 6. Então, essa integral converge para o valor
6. Exemplo 4. Determine se a integral de 0 a 3 de dx sobre x menos 1 converge ou diverge. Caso convirja, determine para qual valor. Bom, o que a gente tem aqui? Tenho uma descontinuidade em 1, e o 1 está dentro do intervalo de integração. Então, eu tenho aqui uma integral imprópria, com uma descontinuidade infinita dentro do intervalo. Eu não posso resolver isso aqui como se fosse uma integral definida, como a gente resolvia antes. Então, o que a gente tem que fazer? Separar em duas. Integral de 0 a 1 mais a integral de 1 a 3. Primeiro, vamos determinar essa primeira integral aqui. Então, eu vou tomar o limite ao k tender a 1 pela esquerda da integral de 0 a k de dx sobre x menos 1. Se x menos 1 é um u e o du é igual a dx. Então, vou ter a integral de du sobre u da ln de u e o u volta para x menos 1 nos limites de integração. Então, vou substituir o x por k menos, vou substituir o x por 0. Em módulo, né? Aqui eu vou ter ln de 1. E aqui ln de k menos 1. Ao k tender a 1 pela esquerda, eu vou ter esse valor aqui tendendo a 0. ln de um número que está tendendo a 0, mas por valores maiores do que 0, né? Porque aqui eu vou ter um valor um pouquinho menor do que 1. Então, como é em módulo, vai ficar positivo, né? Esse termo vai para menos infinito. E o ln de 1 é 0. Então, essa primeira parte já diverge. Então, eu nem preciso calcular a outra parte, né? Essa integral de 0 a 1 diverge, então a integral de 0 a 3 também vai divergir. Suponha que não tenhamos notado a descontinuidade do integrando em x igual a 1, anterior ao intervalo de integração, na integral do exemplo anterior. Se calcularmos a integral como uma integral comum, teremos isso aqui como sendo um u, du é igual a dx, então du sobre u dá ln de u e o u é substituído por x menos 1. Então, teremos ln de 3 menos 1, ln de 2, menos ln de 1, que esse termo aqui vai para 0. Teremos, então, como resultado ln de 2. E o que a gente obteve resolvendo a integração da maneira certa, né? Usando integrais impróprias? A gente obteve que essa integral diverge. Então, este resultado, ele está errado, porque a integral é imprópria. No exemplo a seguir, vamos abordar uma integral que é imprópria por duas razões. O intervalo de integração é infinito e há uma descontinuidade infinita. Desta maneira, vamos utilizar tanto o conteúdo visto nesta aula, quanto o conteúdo visto na aula de integrais sobre intervalos infinitos. Exemplo 5. Determine se a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre raiz de x vezes x mais 1 dx converge ou diverge. Caso convirja, determine para qual valor. Então, primeiro, vamos calcular a integral indefinida, usando o método da substituição. Vamos chamar o u de raiz de x, que é x não meio. A derivada dele é 1 meio vezes raiz de x, dx. Ou seja, o dx vai ser substituído por 2u du, né? Já que raiz de x aqui é u.
Então, dx é 2u du e u é raiz de x. Então, substituindo aqui na nossa integral, o que vai ser o x que aparece aqui também? Se eu elevar ao quadrado os dois lados, eu vou ter que u ao quadrado é igual a x. Então, esse x tem que ser substituído por u ao quadrado. Então, dx foi substituído por 2u du, que está aqui. E no denominador, a raiz de x foi substituído por u e x por u ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Posso tirar esse 2 para fora da integral e simplificar este u com este u. Ficamos com a integral de 1 sobre o quadrado mais 1, que é uma integração por substituição trigonométrica, que a gente já viu, que dá arco tangente de u. Então, 2 vezes, que é esse 2 que está aqui na frente da integral, multiplicando arco tangente de u, e u volta para raiz de x. Então, essa é a antiderivada, é a primitiva da função. Neste caso, temos integral imprópria por duas razões. O intervalo de integração aqui é mais infinito, e o zero, a gente tem o problema de zerar o denominador, temos uma descontinuidade infinita. Teríamos uma outra descontinuidade quando esse termo aqui for zero, que é em x menos 1. Mas o menos 1 não faz parte desse intervalo. Então, o que a gente vai fazer com essa integral? Vamos ter que calcular ela em duas partes. Vou ter que dividir aqui com um valor c, por exemplo, 1. Então, o número que eu coloco aqui como limite superior da primeira tem que ser o limite inferior da segunda, né? Para varrer todo o intervalo de 0 até mais infinito. Aqui eu tenho o problema de uma descontinuidade infinita. E aqui eu tenho um limite infinito. Então, eu vou substituir aqui o limite ao k tender a zero pela direita, da integral de k até 1. E aqui eu vou substituir o mais infinito por b e vou tomar o limite ao b tender a mais infinito. A primitiva é 2 arco tangente de raiz de x, que eu vou substituir nas duas integrais e vou avaliar nos extremos, nos limites da integral. Então, substituindo x por 1 menos o x por k no primeiro limite e no segundo o x por b menos o x por 1. O que eu tenho aqui? O arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. Então, está aqui o resultado deste termo, que é uma constante, limite de uma constante é a própria constante. E o arco tangente de raiz de k ao k tender a zero, o arco cuja tangente vale 0 é 0. Na segunda parte, arco tangente de raiz de b, o b está tendendo a mais infinito. Raiz de um número que está tendendo a mais infinito vai dar mais infinito. Qual é o arco cuja tangente vale infinito? É π sobre 2. Menos o arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. Então, eu tenho aqui 2π sobre 4 menos 2π sobre 4 vai cancelar. Aqui é 0, então vai sobrar 2 vezes π meios, que dá π. Então, essa integral converge e o seu valor é π. Então, na aula de hoje, estudamos as integrais impróprias com as descontinuidades infinitas. Até uma próxima aula.